Muitas pessoas de direita votaram no Lula por causa disso. Não tenha dúvida sobre isso. E assim, cara, é um governo tosco. E o do Flávio é mais tosco ainda. Você pensa em entrar no governo Flávio, cara, um governo que já vai entrar com ampla rejeição. É uma loucura. Você tá colocando aí o resultado na tela da pesquisa? Que pesquisa é essa aí? Essa é a meio ideia, alguma coisa assim. A pesquisa foi a pesquisa mais recente que saiu hoje. Essa aí é a nacional? Nacional, eu imagino. É local. Essa aí é presencial, né? Se ela é por telefone. Por telefone a gente vai ter aqueles problemas claros de que o eleitorado jovem não vai atender. Nem do eleitorado jovem. Eu acho que se você pegar o eleitor de 16 a 40 anos, não vai atender o telefone. Mas você tá com ela aí na tela? Deixa na tela pra eu ver. Fecha o OBS Eu, aí pra eu ver, mano. eu vou deixar aqui na tela para você falar sobre ela e vou resolver um problema técnico aqui Tá, de beleza. É dois porque eu não tô minutos. conseguindo ver aqui, mas beleza. Mas eu Lula com vou trinta e oito colocar ponto aqui. cinco, Flávio Dá com para ver agora? 31. Agora eu tô vendo. Flávio com 31,5, Ronaldo Caiado com 5,5, outros com 4,4, Romeu Zema com 2,4, Renan Santos com 2,1, ninguém branco nulo com 5,1 e não sabe com 10,5%. E é esse aqui é o cenário que a gente tá falando sempre nessas lives, que não precisa ser um gênio, não precisa você ser um analista político. Eu não sou um analista de pesquisa, não sou um profissional nisso, não sei fazer isso, mas eu consigo perceber coisas básicas que uma pessoa, minimamente, com razão, lógica, conseguiria entender. O Flávio não ganha do Lula no segundo turno. Não existe o menor risco do Flávio Bolsonaro ser presidente da República. Não há o menor risco do Flávio Bolsonaro ser presidente da República. Essa é a situação hoje. As pessoas não querem Flávio Bolsonaro presidente da República. Porque o que o Flávio Bolsonaro é, na prática, é um golpe. As pessoas estão percebendo que o Flávio Bolsonaro é um golpe. O Lula, ele vai ter sempre aquela base de 20% de esquerdista, porque a esquerda não tá nem aí que o cara é corrupto. Eles vão votar independente, eles querem que a esquerda ganhe, não tô nem aí. Eles não ligam se o cara é corrupto. Mas quando você tenta aplicar na galera de direita, que a galera de direita, por via de regra, geralmente é um cara da igreja, uma pessoa que realmente tá lá pelos valores, ela acredita no que ela tá falando, ela defende as coisas que ela tá falando com moralidade, as pessoas estão gradualmente percebendo que é um golpe. Tanto que boa parte desses votos aí do 31,5% do Flávio são voto útil. A pessoa tá tipo assim, cara, eu não quero Lula de jeito nenhum. Eu tô cansado disso, eu não quero Lula de jeito nenhum. É sobre isso. E assim, eu fico impressionado de verdade que numa pesquisa de telefone, que é o ligar para casa da pessoa, que o Renan esteja com 2%. Porque a pesquisa de telefone tem esse problema muito claro de que as pessoas não atendem telefone. Se alguém liga pro meu telefone, eu não atendo, e se ligar duas vezes, eu bloqueio. E eu acho que esse é o perfil do jovem hoje, não só do jovem, mas a pessoa até 40 a mais. Meus pais têm perto de 60 anos e eles não atendem telefone de desconhecidos. Se for uma pesquisa que ninguém vai atender. E essa é a lógica. A pesquisa de telefone tem esse problema. Mas é impressionante ele estar com 2,1% na pesquisa desse estilo. E é natural também que o Caiado tenha crescido, que o Caiado também atende um público mais boomer, um público mais velho. Mas é isso. O Flávio Bolsonaro não tem o menor risco de ser presidente da República. Não tem o menor risco, nem a menor possibilidade de ser presidente da República. E o Lula também não tem nenhuma possibilidade de ganhar um segundo turno se for uma terceira via. É esse o ponto. A única forma de você derrotar o PT nessa eleição é você trazendo uma terceira via. Uma terceira via ganha. Do PT fácil. Porque as pessoas estão cansadas do PT. As pessoas não querem o PT no poder. Mas o Flávio não ganha. Então, ou a gente emplaca uma terceira via, ou a gente emplaca uma terceira via para vencer o PT, ou o PT vai ganhar de novo. Essa é a situação. O Flávio Bolsonaro, um voto no Flávio Bolsonaro, parafraseando Romeu Zema, um voto no Flávio Bolsonaro é um voto indireto no PT. Melhor dizendo, é um voto direto, porque no segundo turno ele não passa. Você tá falando assim, eu quero o Flávio e o Flávio vai perder o PT. É um voto direto no PT. Não existe a menor chance do Flávio Bolsonaro ser presidente da República. Essa é a grande verdade do Brasil hoje. Para nossa alegria e possível tristeza, né? Porque se não, se não emplacar a terceira via com margem boa, a gente perdeu. O PT ganhou. Então, é isso. Essa é a situação. Eu comentei, Aleph, do fato do Renan tá pontuando 2,1% com telefone, cara. E isso é assustador. Com telefone, cara. Cara, é um problema metodológico muito grande que a gente vê Não, não, nessa você não tá pesquisa, né, entendendo. cara? Eles ligaram para telefone e 2% de pessoas que atenderam o telefone falaram Renan Santos. E Romeu Zema também, que é impressionante, porque o Romeu Zema também é um cara bem digital nesse sentido. É impressionante. O Ronaldo Caiado naturalmente vai atrair um público mais boomer, porque ele é um cara que é midiático, enfim. Olha o segundo turno. A margem de erro dessa pesquisa é quanto? 2 pontos? Deixa eu ver se eles colocam aqui em cima. Margem de erro de 2 pontos, geralmente 2,5 pontos percentuais. Volta lá. 2,5. Vamos voltar lá, vamos fazer as matemáticas. Segundo turno. Espontânea, Não, segundo turno, segundo turno, segundo turno. espontânea no segundo turno.
Você tava lá no segundo turno. Aí Lula se desfaz do Bolsonaro. Vamos lá. Tira 2 do Lula, 2,5% do Lula, vai ficar 44 e adiciona 2,5% pro Flávio. 43,9. Na margem de erro, o Lula ganha. Se você der ponto pro Flávio e tirar do Lula, na margem de erro, o Lula ganha. Então, assim, cara, não há nenhum chance, nenhum risco do Flávio Bolsonaro ser presidente da República no cenário contra o PT. E nesse cenário aí tem um contra o Haddad, numa ideia, ou não? Se eu não me engano, é nesse que tem. Vê aí se você acha. Aí, o Fernando Haddad e o Flávio Bolsonaro. Cara do céu. Vocês estão entendendo? A questão é, na margem de erro, se você colocar 2,5 pontos pro Flávio, vai dar 44, e tirar 2,5 pontos do Haddad vai para 39,5. Nesse cenário, o Flávio ganha. Se você fizer o pior cenário possível, né, pro PT e o melhor cenário possível pro Flávio. A gente tá falando de Fernando Haddad. Um cara que nunca ganhou uma eleição. Ele não ganhou para governador de São Paulo, não ganhou para prefeito de São Paulo, nunca ganhou uma eleição. O cara conhecido pelas taxas. Taxade é o apelido dele, todo mundo chama ele de Taxade. O Lula jogando a alcunha de taxador nos colos do Haddad. Toda a campanha midiática contra o Haddad e também das redes sociais, das pessoas mesmo revoltadas com as taxas. A taxa das blusinhas. Taxa de sei lá mais o que. Esse cara está empatado na margem de erro com Flávio Bolsonaro. Olha esse cenário, cara. Isso é assustador. Não tem o menor risco, menor chance do Flávio Bolsonaro ser presidente da República. Não tem. A não ser que ele faça um milagre. O Flávio Bolsonaro tem que fazer um milagre na campanha dele para conseguir resolver isso aí. É um milagre. E não vai rolar. Porque assim, conhecendo o Intercept, né, que é o que tá soltando esses áudios aí do Flávio, eles têm mais coisa esperando. Tem mais coisa guardada para soltar. Se eles forem minimamente competentes, né, eles têm mais coisa para soltar. E assim, cara, a gente viu o baque que foi o do Banco Master. Foi um baque relativamente pequeno, 3% mais ou menos, mas é um baque que não volta, cara. É um baque que não volta. Olha isso, cara. Sem condição, sem condições. Isso é espontâneo, né? Não vota espontâneo. Esse aqui é o. Cara, é espontâneo, porque tá tudo aqui. Essa é a pergunta que eles. Ah, não, a pergunta tá ruim. É porque você coloca, se os candidatos fossem estes, a eleição fosse hoje, quem você votaria no jeito nenhum? Essa pergunta não dá, porque a pessoa geralmente, você vai ver aí, ó, do Cabo Daciolo pra baixo, que é o que a galera não conhece, as pessoas meio que vão jogando no random, porque elas não sabem quem é. Então, tipo assim, a rejeição real do Cabo Daciolo pra baixo não reflete a realidade. Nenhum reflete a realidade. Eu diria até que do Caiado pra baixo não reflete a realidade, porque o Caiado não é tão conhecido assim. Pois é, eu queria entender o seguinte: se eles deram todas as opções. Eles deram, porque olha o jeito da história da pesquisa, em quem deixa os candidatos, eles mostraram pra eles os candidatos. Você tinha que colocar assim, em quem desse aqui você conhece? Enfim, desde os que você conhece, qual você não votaria de jeito nenhum? Tinha que ser uma pergunta assim. Porque a galera vem meio que jogando randola, assim, no final das É contas. tipo assim, quem que vai. Tipo assim, o Rui Costa Edmilson Pimenta não tem como Costa, ele ter meu. 8%, porque nem 8% da população brasileira sabe que ele existe. Nem 0,3% da população brasileira sabe que ele existe. Fora esse Edmilson Costa, quem diabos é Eu não faço a mínima Edmilson ideia quem é. Costa? Então Eu a não sei, pessoa, cara. ali do Caiado pra baixo, a pessoa vai jogando meio randola, assim, tipo assim, eu não conheço esse cara. O O Caiado tem cara, aquele negócio dele aparecer na mídia e falar assim, o Caiado eu ouvi falar dele em algum momento aí. o cara no telefone fala, vai esse Edmilson aí, vai esse Cury aí. Vai esse Edmilson, vai essa Tereza aí, vai esse Renan, vai esse Cabo da Ciolo, é isso, não tem muito o que Olha o nome dizer. do cara, Hertz Dias, cara. O cara criou. Não, Hertz Dias do PSTU, lendário Hertz Dias do PSTU, tá? Caraca, meu. Isso E aqui. assim, ó, algumas pesquisas a gente tem que lembrar das piadas, né? Que eu vi aquela Datafolha lá do Sul com a Samara Martins, 4%, cara. Aquilo lá é lendário. É bizarro, bizarro. Deixa eu Quem ver. poderia votar? Tem que vir a pergunta também. Pensando nas eleições de Eles mostraram os 2026, políticos também. Sobe aí de gostaria novo. que me dissesse a possibilidade de voto em cada um dos políticos a Sobe aí. seguir. Poderia votar o Lula e o Haddad em dominância, o que é bizarro contra o Flávio, né? Caraca, velho. Esse daqui é interessante porque mede ali se a pessoa, no caso, se ela não pudesse votar em um, ela votaria em qual?
Mas Seria. as pesquisas têm que ser mais bem estruturadas, porque esse não votaria de jeito nenhum, a distorção é real. Se você tirar ali, ó, do Caiado pra baixo, nesse não votaria de jeito nenhum, há uma distorção muito grande, porque não são conhecidos. Não tem como você colocar essa opção pra pessoas que não conhecem. É óbvio que você não vai votar de jeito Tem o nenhum quem não. você não conhece, cara. Aqui tem o não conhece e não sabe ainda. É isso que. Não, esses aí dão uma mitigada, mas o não votaria de jeito nenhum, cara, ainda dá um problema, sabe? Sim, inclusive o Renan Santos tá com o quê? 40%. 56, 70. Se eu somar esses três aí. O Não, poderia votar, não de conhece, não sabe ainda desconhecimento. 70. Tá 40% de desconhecimento, cara. Mas é Essa isso, cara. pesquisa. Esse não votaria de jeito nenhum, cara. É óbvio que você não vai votar em jeito nenhum quem você não conhece, cara. É óbvio. Exatamente. É óbvio que você não vai votar de jeito nenhum em quem não conhece. A gente aqui é cracudo de política. Essa live aqui é pra quem é cracudo de política, o cara que consome, o cara que assiste. É óbvio que você não, o cara médio não vai votar em quem ele não conhece. O cidadão médio não sabe, faz nem ideia quem que é Joaquim Barbosa. Que é a avaliação do governo. Não, Eu a acho gente que tem aquele cenário. Ninguém quer o Lula, mas o Flávio é uma desgraça muito maior. Esse é o cenário que a gente tem hoje. sim. Na cabeça do brasileiro médio. Agora aqui a avaliação do governo, aprovação do Lula e tal, que não mudou muito, né? É o que a gente sabe. Lula tem uma aprovação baixa, tem mais desaprovação do que aprovação. Cara, passou dos 50% consolidada a desaprovação do Lula, hein? Cara, ixi, galera, o nosso mano aqui caiu completamente, o Carlos. Desapareceu. Deixa eu ver se ele ficou sem internet. Na internet ele tá tendo. Não recebeu mensagem. Vamos esperar ele aparecer aí. Uma hora ele vai aparecer. Mas enfim, vamos continuar dando uma destrinchada aqui essa pesquisa. Então, Lula, ele está consolidado aí com esses mais de 50% de desaprovação faz um tempo. E a gente vê isso em diversas pesquisas, isso que é interessante. Essa pesquisa, ela não tem muita... Sinceramente, não dá para levar tanto a sério. Não todos os cenários, porque tem um erro metodológico, tanto na questão das perguntas, a forma como é feito, por celular é complicado, ligação é muito complicado. Atualmente, a pesquisa que tem mais credibilidade é a Atlas, né? Porque eles inovaram no método de pesquisa. Fizeram um modelo em que não tem como burlar, basicamente. Ou seja, eles fazem pela internet. Não tem como você compartilhar o link quando aparece para você. Não aparece para todo mundo, aparece aleatoriamente ali. E eles têm os dados demográficos daquela pessoa. Então, ela coloca o anúncio e divulga a pesquisa dela. É bem difícil de burlar. E mais pessoas respondem também, porque está na internet, é mais fácil, você basicamente preenche formulário lá. Agora, por telefone, como o Carlos falou anteriormente, ninguém nem atende. Quem vai atender são pessoas muito mais idosas, de uma classe, ou de uma classe social muito específica, de uma região muito específica, né, do Brasil. E acaba tendo esse tipo de erro metodológico. O Renan apareceu com 1,2% aqui, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada, reconfirmar, porque é um número muito absurdo pro tanto que ele cresceu.